E aí pessoal, tudo certo? Professor Júnior do canal Ciência Exata aqui. Chegamos à segunda aula de revisão de matemática para o processo seletivo de 2020 dos institutos federais, sejam institutos federais daqui de Minas Gerais ou também de outro estado. Muito bem, então nós vamos começar aqui com questões de geometria. Em seguida nós temos questões de combinatória e também questões de probabilidade, certo? Se você não é nosso inscrito, inscreva-se em nosso canal. Nos siga também lá em nosso Instagram, @Ciência Exata. Temos também o nosso Facebook, Ciência Exata Oficial. Aparece lá, manda uma mensagem assim que você resolver a prova. Se quiser pedir também que a prova seja corrigida aqui no canal, eu vou aguardar o pedido, a solicitação de vocês. Certo, meus queridos? Então vamos lá. Questão 11 é uma questão que trata de um triângulo retângulo, né? Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Instituto Federal Sudeste de Minas do ano de 2019. Os lados de um triângulo retângulo medem A-2A e A+2. O valor de A é. Pause o vídeo e tente resolver antes, se é que você já não resolveu essas questões, porque eu disponibilizei elas em nosso PDF, né? Com certeza você já baixou aí e resolveu as questões, né, meu querido? Vamos lá. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, eu vou representar o nosso triângulo retângulo. Então nós sabemos que a hipotenusa é sempre o maior dos lados, que nesse caso aqui é A+2, né? Em seguida nós temos aqui o menor dos lados, que é A-2, e o lado intermediário, que é o outro cateto aqui, que mede A, então, certo? Muito bem, não sei se você conferiu as nossas aulas do cursinho, mas lá eu falei, decore o triângulo retângulo para fazer o exame dos institutos federais, né? Os exames dos institutos federais, sempre é bom saber o decor. O triângulo retângulo de lados 3, 4, 5, e você multiplica também porque cai bastante. Multiplica tudo por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Você poderia multiplicar por 3 também, assim por diante, para obter mais triângulos retângulos semelhantes a esse primeiro aqui, certo? Mas enfim, com isso a gente vai resolver a questão em bem menos tempo. Olha só, do que o jeito tradicional. Será que o valor de A é 6? Aqui se a gente tivesse 6, né? Aqui esse lado mede 6, aqui mede 6 menos 2, que é 4, e lá 6 mais 2, que é 8. Ora, se for 6 e o outro for 8, a hipotenusa é quem mede 10, né? Nós não teríamos um cateto medindo 4 ali, não. Então teria que ser 6, 8 e 10. Então não pode ser a letra A, certo? Substituindo aqui, a gente percebe que não encontramos ali um lado medindo 10, que seria a hipotenusa. Será que é a letra B? Vamos testar, né? Aqui mede 8, porque A, ele dá o valor de A, certo? 8, A é 8. 8 menos 2 é 6. E 8 mais 2 é 10. Então nós tivemos o que a gente queria, né? O 8, o 6 e o 10. Então a resposta é a alternativa C. Viu como a gente resolve bem rápido a questão, né? Então vamos testar o jeito tradicional agora, que é o jeito que poucos alunos gostam e é o que você aprende na escola tradicionalmente, né? Então vamos lá. Então a hipotenusa aqui, que é A+2, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos, né? Então nós temos o seguinte, vamos deixar o A ao quadrado, só trocar de pincel aqui, esse é o pincel que eu uso para geometria, para desenhos. Então vamos lá. Aqui nós temos A ao quadrado mais a soma dos quadrados dos catetos, né, é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Então A ao quadrado mais A menos 2 ao quadrado é igual a A mais 2 ao quadrado. Então vamos resolver essa encrenca aqui. A ao quadrado fica ao quadrado mesmo, mais A menos 2 ao quadrado da diferença de dois termos, primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes A, 2A, 2 vezes 2, 4A, né? Mais o segundo ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, que é igual, nem vai caber aqui, né? Então deixa eu
chegar um pouquinho para cá. O bom do quadro digital é esse, né? No quadro normal eu já não poderia fazer isso aqui. Então vamos lá. Então aqui nós temos o produto notável quadrado da soma de dois termos. Primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então que fica 4a, mais o segundo ao quadrado, que fica 2 ao quadrado, que é 4. Muito bem. Vamos cancelar aqui o a ao quadrado que está dos dois lados, né? O que nós temos também? O 4 que está dos dois lados. E nós vamos ter a ao quadrado menos 4a, que é igual a 4a. Vamos passar para cá aquele 4a, lembrando que eu não cancelei esse 4a porque aqui ele está positivo e aqui ele está negativo, né? Não posso cancelar, só se o sinal fosse igual nos dois. Então, ao quadrado menos 4a, aqui ficou menos 4a, né? Porque passou para o outro lado, trocou o sinal, né, meu querido? Ou melhor, se está somando, passou subtraindo, né? Subtrai dos dois lados da equação. Então, nós temos a ao quadrado menos 4a é menos 8a, que é igual a zero. Uma equação do segundo grau incompleta, vamos resolver não pela fórmula de Bhaskara, vulgarmente conhecida, né? Vamos resolver deixando em evidência. A, que multiplica a, né? A ao quadrado dividido por a é a, menos 8a dividido por a é menos 8, que é igual a zero. Então o a vale zero ou a menos 8 vale zero, né? Então o a fica sendo 8 porque a igual a zero não serve, né? Não serve. A igual a 8, como a gente havia resolvido no início muito mais rapidamente, né? Fica aí a minha dica, decore esses dois triângulos retângulos que vai te ajudar bastante na prova. Muito bem, vamos para a questão 12. Instituto Federal do Tocantins do ano de 2019. Vigotas de madeira de reflorestamento do tipo angelim vermelho são utilizadas para a construção de estruturas para telhados. Na maquete de uma casa, conforme a imagem a seguir, pode-se observar o comprimento de cada vigota. Considerando que, ao todo, serão necessárias 120 vigotas para concluir a estrutura do telhado dessa casa, quantos metros lineares de madeira do tipo angelim serão necessários? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí no nosso bate-papo ao vivo. Eu estou online para tirar as eventuais dúvidas, beleza, meus queridos? Então vamos lá. Ele quer o comprimento de 120 vigotas e não de um apenas, né? Vamos lá. Se aqui nós temos 3,8 metros e aqui nós temos 6,8 metros, esse pedaço aqui só pode ser que a medida dele é quanto? Ora, se tudo aqui mede 6,8 metros e aqui 3,8 metros, está faltando 3 metros, né? Então esse pedaço aqui só pode ser 3 metros para completar, né? 3 com 3,8 fecha ali 6,8. E agora você já sabe a resposta, né? Triângulo 3, 4, 5, que a gente decorou. O comprimento da vigota, 5 metros, né? Júnior, faz pelo teorema de Pitágoras. Beleza, meu querido. Então, esse comprimento nós não sabemos que é x. Então, x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Aqui é a hipotenusa. Os catetos 3 e 4. Eleva ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 com 16, 25. Tiramos a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5. Lembrando que aqui teria que ter um mais ou menos, mas como é uma medida de um lado não pode ser negativa, né? Então o x ali é 5, como a gente já havia pressuposto. Então 5 metros, né? Ele quer o comprimento de 120 vigotas. Então fazendo 120 vezes 5, 120 vezes 5, 12 vezes 5, 60, com 0, 600 metros. Alternativa B. Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão 13. IFSU de Minas, processo seletivo do ano de 2019. O enunciado é bem extenso. Eu recomendo que na prova você leia já de uma vez o comando da questão. De repente você até perde um tempo lendo o enunciado. Mas vamos lá. Considere duas retas paralelas R e S e uma reta T transversal a ambas.
conforme a figura. A reta U também é transversal a R e S, mas forma com elas ângulos de medidas diferentes dos formados pela reta T. Além disso, as retas R, T e U passam pelo ponto A e os demais pontos de interseção entre as retas são indicados por B e C. Considerando os ângulos de vértices B e C e suas medidas indicadas na figura, calcule a medida do ângulo alfa, que tem vértice em A. Então, é um enunciado bem extenso para dizer que quer calcular o ângulo alfa, né? Na prova de matemática, geralmente, o teu professor diz o seguinte, né? R é paralela a S, temos duas retas transversais, calcule alfa. Ou ele já coloca lá no enunciado, calcule alfa, né? Então, vamos lá. Aqui, vamos calcular primeiramente esse ângulo interno aqui. Se esse ângulo todo aqui mede 180 graus, né? Quanto mede esse ângulo interno aqui? O ângulo interno B só pode medir, se tudo mede 180 graus a meia volta, né? 5 graus com 135 foi para 140, faltam 40 graus, né? Então aqui só pode ser 45 graus, né? 45 com 135, 180. Quanto mede esse ângulo C aqui? Esses dois fecham 180 graus, né? Meia volta. Então, aqui está faltando 2 graus, foi para 100, 80 graus, 180, né? Então, a medida do ângulo interno C é 82 graus. E aqui nós sabemos que esse ângulo que está faltando, que eu vou chamar... Aliás, nem precisa chamar de x aqui, já dá para calcular direto, porque a medida de alfa é a mesma coisa desse ângulo, né? Porque esses dois são opostos pelo vértice, concorda comigo? Então, nós temos o seguinte. 45 com 82 dá quanto? Com esse ângulo, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser 180 graus. Né? Então, vamos fazer 45 graus com 82 graus. 5 com 2, 7. 4 com 8, 12. Então, nós temos 127 graus, né? Então, está faltando quanto para 180? Vamos diminuir. 3 graus foi para 130, faltam 50 graus, né? 53 graus. Então, a medida ali é de 53 graus. O alfa, portanto, também mede 53 graus, porque afinal são ângulos opostos pelo vértice, o ângulo interno A com o ângulo alfa. Que bonito, né? A questão que a gente revisou a soma dos ângulos internos de um triângulo e também revisamos ângulos suplementares, né? Que um ângulo interno é sempre suplementar a seu ângulo externo em um triângulo. Certo, meu querido? Então, o alfa é 53 graus, alternativa B. Show de bola, vamos para a próxima questão. 14. Instituto Federal do Tocantins, processo seletivo do ano de 2019. Na figura a seguir, ABC é um triângulo equilátero, ABD é um retângulo e F é o ponto de interseção da diagonal BE com o lado AC do triângulo. Sabendo-se que a medida do ângulo EBD é 40 graus, qual a medida do ângulo AFE? Muito bem, a medida do ângulo AFE, vamos trabalhar com os vértices A, F e E, e o ângulo ali é no F, né? Então é esse ângulo aqui. Vamos lá, ele disse ainda que a medida do ângulo BED é 40 graus. BED. Então esse ângulo aqui indicado é 40 graus. Muito bem. Ele disse, a primeira informação, ABC é um triângulo equilátero. Então, se ABC é um triângulo equilátero, o triângulo equilátero possui os lados congruentes e os ângulos também, né? Então, tem todos a mesma medida. Então, se nós temos ali que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, dividido por 3 ângulos iguais, né? 180 dividido por 3, nós vamos ter 60 graus. Então, aqui nós vamos ter 60 graus, aqui também 60 graus, e aqui também 60 graus, certo? Aqui está o triângulo ABC.
Muito bem. Ele disse também que ABDE é um retângulo. Se ABDE é um retângulo, os ângulos internos de um retângulo medem 90 graus, né? Então, essa medida aqui, como aqui é 40 graus, está faltando quanto para 90? 50 graus. E lá em cima? Como tudo aqui mede 90 graus, né, no ângulo A, então, se nós temos 60 graus aqui para o ângulo A do triângulo, o ângulo A para o retângulo é 90 graus, né? Então, aqui está faltando 30 graus. Agora, para calcular quanto é a medida do ângulo AFE, que é esse ângulo aqui indicado, né? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se aqui nós temos 30 com 50, 80 graus, está faltando quanto para fechar 180? Está faltando 100 graus, né? 30 com 50, 80. Com 100 graus, nós vamos ter 180. Então, a resposta correta, alternativa B. Espero que você tenha entendido. Vamos para a questão 15. Questão 15. Houve um erro de digitação no enunciado dessa questão, então eu quero que você dê um print e corrija, beleza? Tente resolver a questão novamente com esse enunciado. Vamos lá. Ana e Vitória saíram, respectivamente, dos pontos A e B no mesmo instante e marcaram de encontrar-se no shopping, localizado no ponto E, conforme mostra a figura a seguir. Ana gastou 16 minutos para chegar ao ponto C e 24 minutos para chegar ao shopping. Então, lá falava, né, que era do ponto C a E, que ela demorava 24 minutos. Mas na realidade não, né? É dela chegar ao shopping. Então, de A até E, ela gastou 24 minutos. Já a Vitória chegou ao ponto D após 20 minutos. Considerando que R é paralelo a S, e que as duas mantiveram a mesma velocidade durante todo o percurso, por quantos minutos Ana esperará Vitória chegar? Muito bem. Se ela gastou 24 minutos para chegar do ponto A ao ponto E, né? E aqui nós já temos 16 minutos, só pode ser que aqui seja 8 minutos, né? Porque 8 com 16 fecha 24. E ela disse o seguinte, né? Vitória chegou ao ponto D após 20 minutos. Então já está aqui em nossa figura. Se as retas são paralelas, só pode ser aqui que nós vamos utilizar o famoso teorema de Tales, né? Ele quer saber por quantos minutos Ana esperará a Vitória chegar. Então, Ana gastou já 24 minutos e Vitória, ela gastou quantos minutos? De E até D, vamos dizer que são X minutos. Em seguida, a gente soma os dois e compara, né? Somos dois intervalos de tempo. Vamos lá. Usando o teorema de Tales, nós sabemos que as medidas são proporcionais, né? Então, nós temos que 8 está para 16, assim como x está para 20. Você cansou de fazer isso esse ano, né, meu querido? Multiplicando cruzado, nós temos 16x é igual a 8 vezes 20, que é 160, né? O 16 está multiplicando, passou dividindo. 160 por 16 é 10. Então, x é 10, né? Então, aqui nós temos 10 minutos. Outro jeito bem rápido de fazer é o seguinte, né? De 8 para chegar em 16, eu faço vezes 2, né? Ou de 16 para chegar em 8, eu divido por 2. Então, 20 dividido por 2, já calcula direto, é 10, certo? Fica a minha dica para você resolver mais rapidamente também. Senão você multiplica cruzado normalmente. Então, o x, enfim, é 10 minutos. Vamos agora calcular as diferenças, né? Então, a Ana gastou 16 com 8, 24 minutos. E Vitória gastou 10 com 20, 30 minutos, né? Então, aqui nós temos 24 minutos e aqui nós temos 30 minutos, né? 30 minutos. Diminuindo 30 menos 24, né? Nós vamos ter 6 minutos.
6 minutos, alternativa A. Questão tranquila de resolver, né? Comparada às demais que a gente já resolveu. Pois muito bem, vamos para a próxima questão. Questão 16. IF-Sudeste de Minas Processo Seletivo 2019. Considerando um retângulo ABCD, a razão entre a altura H e a base B é de 1/3. Sabe-se que o dobro da base menos a metade da altura é igual a 11 centímetros. Quais são as medidas da altura e da base do citado retângulo? Vamos desenhar aqui o nosso retângulo, né? Algo mais ou menos desse tipo aqui. Então aqui é a nossa base e a altura aqui. Ele disse que a razão entre a altura H e a base B, a altura H e a base B, razão é divisão, né? É de 1/3. Então isso é igual a 1/3. Ele ainda disse o seguinte: sabe-se que o dobro da base menos a metade da altura é igual a 11. O dobro da base, então, 2 vezes B menos a metade da altura, então a altura dividido por 2, né, a metade, é igual a 11. Então é igual a 11. Ele quer saber quais são as medidas da altura e da base do citado retângulo. Muito bem. Aqui nós vamos ter que resolver um sistema de equações, né? Vamos multiplicar cruzado aqui e nós vamos ter o seguinte. 3H é igual a B vezes 1, que é B, né? Então, eu posso substituir o B, lá em nossa equação que está em azul aqui, por 3H, certo? Porque B é igual a 3H. Então, no lugar de B ali, eu vou colocar 3H. Então, vai ficar o seguinte, 2 vezes B. Quem é B? Ora, B é 3H. Então, vezes 3H menos H sobre 2 é igual a 11. 2 vezes 3H, nós temos 6H, né? Menos H sobre 2 é igual a 11. Subtração de frações com denominadores diferentes. Calculamos o MMC entre os denominadores, né? É claro, eu vou colocar o mesmo resultado ali do outro lado para a gente cancelar e facilitar o nosso cálculo. Então, nós temos o seguinte, né? Entre 1 e 2, obviamente, o MMC é 2, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 é 2 vezes 6H, é 12H. Sinal de menos. 2 por 2 é 1, vezes H é H mesmo. 2 dividido por 1 é 2 vezes 11, 22. Agora cancela. 12H menos H fica 11H, né? Que é igual a 22. 11 está multiplicando, passa dividindo. E nós sabemos que 22 dividido por 11 é igual a 2. Então já temos ali que H é 2 centímetros, né? A única que mostra H igual a 2 centímetros é a alternativa E. Você já iria pular para a próxima questão, né? Se 3H é igual a B, e nós achamos que o H é 2, né? Então 3 vezes 2 é igual a B. 3 vezes 2, 6, né? Confirmando. Então, o B é igual a 6 centímetros. Certo? Como a gente havia dito antes. Muito bem, vamos para a próxima questão. 17. Instituto Federal do Triângulo Mineiro, processo seletivo do ano de 2019. Na figura abaixo, temos um tangram, quebra-cabeça, no formato de coração, constituído por 9 peças, 5 setores circulares de raio igual a 2 centímetros, um quadrado, um trapézio retângulo, um paralelogramo e um triângulo retângulo. 3 dos setores circulares têm abertura de 90 graus e os outros 2 de 45 graus. Após a montagem, foi retirado um dos setores circulares de abertura 90 graus, como mostra a figura. Então foi retirado esse setor circular aqui, né? Usando π igual a 3, podemos afirmar que a razão entre a área não retirada
E a área do quebra-cabeça completo é igual a... Muito bem. Vamos primeiramente calcular a área de todo o quebra-cabeça e a área retirada, para em seguida fazer a área não retirada dividido pela área total, né? Então vamos lá. Vou destacar aqui, então, o nosso tangram, ele está constituído ali por 1, 2, 3, 4, 5 setores circulares, como ele disse no enunciado. Ele disse também que esse ângulo aqui é 90 graus, né? Esse também é 90. Só precisa colocar o símbolo do 90, mas enfim. Então 90 graus. E aqui 45 cada um, né? Então nós temos na realidade 1, 2, 3, 4, né, setores circulares de 90 graus, certo? Porque 45 com 45 fecha 90. Se nós temos 4 setores circulares de 90 graus, fazendo 4 vezes 90, nós vamos ter 360 graus. Ou seja, aqui nós temos um círculo, né? O que está em vermelho aqui é um círculo completo. E a área do círculo, você já sabe, é πr ao quadrado. O raio do nosso círculo é igual a 2 centímetros, né? Então, π ele falou que é 3, então 3 vezes 2 ao quadrado, que é o raio, né? Então, nós temos 3 vezes 4, nós vamos ter 12 centímetros quadrados, certo? Isso aqui para o que está destacado em vermelho. O que está destacado aqui em verde, né? Nós temos o seguinte. Aqui nós temos que o raio do círculo é 2 centímetros. 2 centímetros, o raio do setor, tanto faz, né, o do círculo. Então aqui nós vamos ter também 2 centímetros. Então esse pedaço do quadrado grande, e não daquele quadrado pequeno, né? Do pequeno é 2 centímetros. Do grande, mede quanto o lado dele? Ora, 2 com 2 fecha 4, então aqui só pode ser 4 centímetros, né? E a área do quadrado, você sabe que a área do quadrado é lado ao quadrado, ou lado vezes o lado, né? Então 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Então a área de todo o tangram, a área total, só pode ser 12 com 16, que é 28 centímetros quadrados. Então isso é a área total. Agora vamos trabalhar com a área do setor que foi retirado, né? A área do setor é, como nós temos um pedaço apenas dos 4 do círculo, desculpem porque está passando mal educado aqui, com um som automotivo bem alto, não sei se está saindo no vídeo. Então a área do setor aqui só pode ser 1/4 de toda a área do círculo, né? Porque nós temos um pedaço de 4 do círculo. Então nós vamos ter a área de todo o círculo dividido por 4. A área do círculo, portanto, nós calculamos que é 12 centímetros quadrados, né? Então 12 dividido por 4, nós vamos ter 3 centímetros quadrados. E perceba que ele não pediu, na realidade, a área desse setor. Ele pediu a área não retirada, né? A razão entre a área não retirada. Então, quanto foi a área não retirada, que eu vou chamar de AN? A área não retirada é a área total sem a área daquele setor circular ali, certo? Então, é a área total menos a área do setor circular. Então, se eu retirar a área do setor, sobra o resto da área total, né? Então, eu pego a área total e diminuo a área do setor, certo, meu querido? A área total é 28, menos a área do setor é 3. Então, a área não retirada, 28 menos 3, 25 centímetros quadrados. E agora sim, né? A razão entre a área não retirada, então a área não retirada, a razão é divisão, e a área do quebra-cabeça, a área total, né, é igual à área não retirada, 25, e a área total, 28. Então, 28 avos, alternativa A.
uma questão que exige muita atenção, talvez seja uma das questões mais difíceis de toda a nossa revisão aqui. Questão 18. Instituto Federal do Tocantins, processo seletivo 2019. Augusto Júnior é apaixonado por peixes de diferentes espécies e cria várias dessas espécies em diversos aquários de diferentes formatos, paralelepípedo, cilindro, prisma. Ele acabou de adquirir um novo aquário em formato de paralelepípedo, reto retângulo, com dimensões de 1,2 metro de comprimento e 5 decímetros de largura e 80 centímetros de profundidade. O fabricante recomenda que, por segurança, a altura da água não ultrapasse 90% de sua profundidade total. Atendendo à recomendação do fabricante, a quantidade máxima, em litros, de que ele necessita para ocupar o espaço recomendado do aquário é de... Muito bem, então vamos representar ali o nosso aquário em formato de paralelepípedo reto retângulo, né? Então algo mais ou menos desse tipo aqui. Muito bem, então nós temos o seguinte, né? Com dimensões de 1,2 metro de comprimento, 5 decímetros de largura, 5 decímetros, vamos passar isso para metros, né? 5 decímetros equivale a 5 décimos do metro. A 5 décimos do metro, que na realidade é 0,5 meio metro, né? Então aqui nós temos meio metro de largura e 80 centímetros de profundidade. Porém, né, nós não podemos esquecer que ele disse que a altura da água não pode ultrapassar 90% de sua profundidade total. Então aqui nós vamos colocar não 80 centímetros de profundidade, né, porque a água vai ocupar apenas 90% dessa profundidade. Então vamos passar. Aliás, vamos calcular quanto que é 90% de 80 centímetros. Então vamos lá, 90% é 90 sobre 100 vezes 80. Ficou meio ruim aqui. 80. Então vamos cancelar 1, 2 zeros, 1, 2 zeros. 9 vezes 8, 72, né? Então 90% de 80 centímetros é 72 centímetros. Então aqui, na realidade, nós vamos ter uma altura de 0,72 metro, né? Porque 72 centímetros, passando para metros, é 72 centésimos do metro, que é 0,72 metro, né? Então, muito bem. Atendendo à recomendação do fabricante, a quantidade total máxima em litros de que ele necessita para ocupar o espaço recomendado do aquário é de... Lembrando que em 1 metro cúbico cabem 1000 litros, né? Então vamos multiplicar tudo ali para calcular o volume do nosso reservatório, né? O volume de um paralelepípedo. Nós sabemos que o volume é A vezes B vezes C, comprimento vezes largura vezes altura. Então 1,2 vezes 0,5 vezes 0,72. 1,2 vezes 0,5, metade de 1,2 é 0,6, né? Então meio vezes 1,2 dá 0,6, então vezes 0,72. 0,72 vezes 0,6, né? 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 7, 42, com 43, vai 4. 6 vezes 0, 0, com abaixo 4 ali, então. E nós temos também 1, 2, 3 casas decimais, né? 1, 2, 3 casas decimais. Então 0,432 metro cúbico. Passando isso para litros, né? Nós queremos a capacidade. Basta multiplicar por 1000, né? Porque 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então nós vamos ter 0,432 vezes 1000, andamos com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita, porque são 3 zeros, né? Nós vamos ter então 432 litros de capacidade, alternativa C.
Pois muito bem, vamos para a questão 19. 19. Instituto Federal Sudeste de Minas, processo seletivo 2019. Letícia pediu a senha do celular a Rafael, que informou apenas que a mesma era formada por dois números distintos de dois algarismos cada, sendo ambos múltiplos de 21. Qual a probabilidade de Letícia acertar a senha em apenas uma tentativa? Muito bem, vamos tentar entender o nosso problema. Rafael disse que a senha dele era formada por dois números distintos. Então são dois números, né? De dois algarismos cada, então cada número possui dois algarismos, sendo ambos múltiplos de 21. Então lembrando, né? São dois números distintos. Então esse número aqui tem que ser diferente desse número aqui. E eles são múltiplos de 21. Quem são os múltiplos de 21? Para encontrar os múltiplos eu faço o seguinte. O primeiro então é 21 vezes. Quem é o primeiro número natural? São os múltiplos naturais que eu vou listar aqui. O primeiro número natural é o 0, né? 21 vezes 0, 0. O segundo número natural é o 1. 21 vezes 1 é 21. O terceiro é o 2, né? 21 vezes 2, 42. E assim por diante. Então perceba que a gente inicia do 0 e vai adicionando 21, né? Vai adicionando 21. Então é o 0, o 21. Depois nós temos o 42. Agora vamos somar 21. Vai dar 63. Somando 21 nós vamos ter 84. Somando 21, 105. E assim por diante, porque a gente quer na realidade o nosso espaço amostral apenas os constituídos de dois algarismos, né? Então, o nosso espaço amostral, nós precisamos, aliás, não o nosso espaço amostral, né? Mas o que foi dito no enunciado. Quem são os múltiplos de 21 com dois algarismos? Dois algarismos. Ora, nós temos ali o 21, 42, 63, 84, né? Porque o 0 e o 105 não tem dois algarismos, certo? Então, 21, 42, 63 e o 84. E agora sim, vamos lá. Qual a probabilidade de Letícia acertar a senha em apenas uma tentativa? Então, quais são as possibilidades da senha ali que a gente pode formar? Ora, se o primeiro número for 21, né, nós podemos ter o 21 como próximo, 42, 63 e 84. Porém, o 21 não pode ser porque ele falou que os números são distintos, né? São dois números distintos. Então, se o primeiro é 21, o próximo não pode ser o 21, né? Pode ser todos menos ele mesmo. E o mesmo ocorre com 42, né? Então, podem ser todos menos ele mesmo, né? Então pode ser o 21, 42 não pode ser, 63 e o 84. Só para você entender, vamos listar todos aqui, né? Então 63 a mesma ideia, né? 21, 42, 63, 84 não pode ser ele mesmo. E por final 84 todos 21, 42, 63 e 84 não pode ser 84 agora. Então, lembrando que probabilidade é o que eu quero, né? Então, qual a probabilidade dela acertar em apenas uma tentativa? Apenas na primeira tentativa, ela tem uma chance de quantas chances? O total aqui nós temos quantas possibilidades? Aqui nós temos uma possibilidade, duas, depois em seguida, né? Duas e três. Então, nós temos 1, 2, 3 possibilidades, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. Seria a mesma coisa de fazer, né? 4 vezes 3 ali para encontrar aquele 12 também, né? Então, uma chance em 12, né? As possibilidades das senhas estão todas listadas aqui, né? 21, 42, 21, 63, 21, 84, 42, 21, 42, 63... E assim por diante, né, meu querido? Achei bem interessante a questão, né? Então, a resposta correta, alternativa D. Você vai ver que quando
você estiver lá no ensino médio, vai ter uma forma para poder resolver essa questão de uma maneira mais fácil. Mas, com nível fundamental, esse seria o jeito mais honesto. Certo, meu querido? Vamos para a questão 20. 20. E Sul de Minas, processo seletivo do ano de 2019. Para as eleições deste ano, Dona Vitória estava em dúvida entre 3 candidatos à presidência, 3 candidatos ao Senado, 2 candidatos ao governo do seu estado, 10 candidatos a deputado federal e 25 candidatos a deputado estadual. Nestas eleições, deve-se votar em apenas um candidato a cada cargo, com exceção do Senado, onde deve-se votar em 2 candidatos. Dessa maneira, o número de possibilidades para as possíveis combinações de votos de Dona Vitória foi. Muito bem. Essa questão, na realidade, eu resolvi ela antes aqui, não encontrei o gabarito. E daí eu falei, eu devo ter errado alguma coisa. Na realidade, para calcular o número de possibilidades, a gente precisa utilizar o princípio fundamental da contagem, né? Que é o princípio multiplicativo. E olha só, olhando com mais calma, eu percebo que essa questão ela poderia ser anulada, certo? Porque o autor da questão, olha o que ele pensou. São 3 candidatos à presidência, né? 3 à presidência, que ela tem ao seu dispor. Ela tem 3 candidatos lá. Mas ela vai escolher só um, é claro, né? Então ela tem 3, um presidente que ela vai escolher, 3 candidatos ao Senado. Então ao Senado ela pode escolher qualquer um dos 3. E lembre-se que o cara agora, ele ignorou o fato que ela pode escolher, ela deve escolher 2 candidatos ao Senado, certo? Mas fazendo aqui, ó, nós vamos encontrar o gabarito. Então 2 candidatos ao governo e 10 candidatos a deputado federal. Deputado federal, então, são 10 que ela tem ao seu dispor, ela vai escolher um. E 25 candidatos a deputado estadual. Então, multiplicando tudo aqui, olha só o que nós vamos ter. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 10, 180, vezes 25, 450. Tudo bem? 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 10, 180. 180 vezes 25, vamos fazer. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. Salta uma casa. 2 vezes 180, 360. Estou fazendo rápido aqui para a gente ganhar tempo. 15 vai 1, 3, 4. 4.500. Porém, aí foi o gabarito, né? Gabarito lá, se você olhar no gabarito oficial, letra D, 4.500. Pensando mais um pouco, o cara ignorou o fato que ele vai escolher 2 candidatos para o Senado, né? O Senado onde deve-se votar em 2 candidatos. Então, galera, na realidade aqui está incorreto. O gabarito é oficial, alternativa D, mas eu não concordo. E não me interessa o gabarito oficial, eu quero te ensinar do jeito mais honesto. Olha só. Então, vamos lá. Ele vai escolher um presidente, ele vai escolher 2 senadores, né, o primeiro e o segundo. Ele vai escolher depois um governador estadual, né, um governador, e um deputado federal e um deputado estadual, certo? Então, para presidente, ela pode escolher qualquer um dos 3 que ela tem lá ao seu dispor, a sua preferência. Ao Senado, suponha que ela tem ao seu dispor os candidatos A, B ou C. Ela vai escolher qualquer um dos 3 primeiramente, né? Não tem restrição. E o segundo, por exemplo, se ela escolher o candidato A, na segunda opção ela não vai escolher mais o A, né? Ela vai escolher o B ou o C, ou seja, ela tem 2 escolhas ao seu dispor. A governador ela tem 2 candidatos, né? 2 candidatos ao governo do seu estado. Para deputado federal, ela tem 10 ao seu dispor, a sua preferência, e a estadual, ela tem 25, né? Multiplicando tudo, nós vamos ter 25 vezes 10, 250, vezes 2, 500, vezes 2, 1.000, vezes 3, 3.000, vezes 3, 9.000, né? 10 vezes 25, 250, vezes 2, 500, vezes 2, 1.000, vezes 3, 3.000, vezes 3, 9.000. Então essa seria
na realidade, a alternativa correta que não tem ali, certo? Esse seria o gabarito. Tudo bem? Pois muito bem, fica aí a minha crítica, então eles erraram na questão 20. Vamos para a questão 21. 21. IFSU de Minas do ano de 2019. Você pode pausar o vídeo para ler o texto. Vou já para o comando da questão, o texto é muito grande. Considere que uma parte de uma molécula de DNA é composta por 6 bases nitrogenadas, dispostas uma ao lado da outra, conforme a figura, na qual as bases são representadas por pequenos círculos. Considerando que, em cada círculo da figura, é possível existir uma das 4 bases indicadas no texto, timina, guanina, citosina ou adenina, podendo haver repetição de bases, quantas moléculas diferentes é possível formar? Então pode haver repetição de bases, né? Então na primeira base pode ser qualquer uma das 4, né? A segunda qualquer uma das 4, na terceira também, na quarta também, na quinta também e na sexta também. Então usando aqui o princípio fundamental da contagem, como resolvemos a questão anterior, basta multiplicar tudo, né? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Aí fica um pouco complicado você multiplicar isso tudo aqui sem utilizar um truque, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 40 com 24, 64. Deu 64 aqui, aqui também só pode ser 64, né? Agora multiplicamos 64 vezes 64. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 6, 24 com 25. Salta uma casa. 6 vezes 4, 24 com 2. 6 vezes 6, 36 com 2, 38. Soma tudo 6, 9, 2, 8, 10 vai 1. 1 com 3, 4. 4.096, alternativa D. Muito bem, vamos para a próxima questão. Antes de resolver a questão 22, eu recomendo que você siga o nosso Instagram, que é @ciênciaexata. Então siga o nosso Instagram, assim que o seu exame, a sua prova do processo seletivo de 2020 tiver rolado, você pode solicitar a correção da sua prova pelo nosso Instagram, beleza? Qualquer coisa você envia o PDF por lá, ou também pelo e-mail, que é canal@cienciaexata.com, cienciaexata.com. Anota aí, meu querido, então vamos lá. Instagram, Ciência Exata, e o e-mail canal@cienciaexata.com. Vamos lá. 22. E Sudeste de Minas, processo seletivo 2019. Em uma competição mundial, a apresentação da ginástica artística brasileira foi avaliada por 5 jurados e recebeu uma nota média de 16, sendo a diferença entre a maior e a menor nota igual a 8. Então já vamos anotar isso aqui, a diferença entre a maior e a maior que eu vou chamar de A, e a menor é igual a 8. Ao descartar-se a menor e a maior nota, a média das 3 notas restantes continuou igual a 16. Qual foi o valor da maior nota descartada? Uma questão sobre média aritmética um pouco complicada, né? Então vamos por partes. Primeiramente ele falou o seguinte, né? Em uma competição mundial, a apresentação da ginástica artística brasileira foi avaliada por 5 jurados e recebeu uma nota média de 16. O que é média? É a soma das medidas, né? A soma das medidas dividido pelo número de medidas. Isso que é a média que eu indico com um x e uma barra. Então nós temos o seguinte, né? A soma das medidas anteriormente dividido por... São quantas medidas? Se são as notas de 5 jurados, são 5 notas, né? Então dividido por 5, que são 5 medidas, recebeu uma nota média de 16, então a média era igual a 16. Então só aqui a soma antiga, né, nós vamos ter 5 vezes 16, 50 com 30, 80, certo? Muito bem. Ele ainda falou, ao descartar-se a menor e a maior nota, a média das 3 notas restantes continuou igual a 16. Então a soma atual dividido por... São 3 pessoas, né, a nota das 3 notas restantes continuou igual a 16.
Então, multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter 3 vezes 16, 3 vezes 10, 30, 3 vezes 6, 18, 48, né? E ele ainda disse o seguinte: a diferença entre a maior e a maior nota é igual a 8. Quem que era a soma antiga? Ora, a soma antiga era a soma das notas das duas maiores que eu chamei de A e B, junto com a soma atual, né? Tá confundido o antigo aqui com o atual, mas espero que você entenda, né? Então, a soma antiga, ela era igual à soma das 3 notas A, B, ou melhor dizendo, das 3 que eu disse que é a soma atual ali. Então, nós sabemos que A mais B mais a soma atual, que é 48, isso resulta em 80. Então, A mais B é igual à soma das duas notas, 80 menos 48. Então, diminuindo aqui, nós vamos ter 2 foi para 50, faltam 30, né? 32. E agora nós temos um sistema de equações, né? A mais B é igual a 32. E também lá em cima, A menos B é igual a 8. Se A mais B é igual a 32 e A menos B é igual a 8, vamos resolver pelo método da adição, né? Somamos as duas equações do nosso sistema. A com A, 2A, mais B menos B cancela, né? 32 com 8, 40. 2 está multiplicando, passa dividindo 40 por 2, 20. E aí ele quer saber a nota do maior, que é mesmo A, né? A menor nota é o B. Nem preciso encontrar porque ele quer a maior, né? Qual foi o valor da maior nota descartada? Então, alternativa A, 20. Pois muito bem, galera. O que vocês acharam do vídeo? Deixa aí no nosso bate-papo. Envia uma mensagem, eu estou online com vocês na nossa estreia. Pois muito bem, uma boa sorte, uma boa prova. No domingo é isso para quem vai fazer o IFMG, né? E também tem provas no dia 7, se eu não me engano, no dia 7, no dia 8, dia 14, enfim, aqui dos IFES de Minas. Então, nos próximos domingos, após esse domingo do dia 1º, né? Pois muito bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like, deixe um comentário. E é isso, um forte abraço e até a próxima.